entende nada quando lê essas notícias? Não sabe de onde vem o executivo, o legislativo e o judiciário? Então vem comigo que eu vou te contar que história é essa. Você reconhece esse lugar? Essa é a Praça dos Três Poderes, onde ficam sediados o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Você sabe de onde que vieram esses princípios? Eu vou te explicar melhor nessa aula de hoje. O Iluminismo é um movimento de ideias que tiveram origem na Europa no século XVII e se desenvolveu principalmente no século XVIII, que posteriormente ficou conhecido como o século das luzes, exatamente por conta do Iluminismo. O Iluminismo ele vai vir para iluminar aquilo que era conhecido como um período de trevas, que era o período, como ficou chamado, o período da Idade Média. A Idade Média é um período marcado pela religiosidade, pelo conhecimento dominado pela igreja, livros produzidos pela igreja. E assim, nesse momento, o iluminismo vai trazer a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão, a liberdade de crítica, e isso vai mudar completamente a história da humanidade. E como se chamam essas pessoas que tiveram essas ideias, que formularam essas ideias desse movimento? Os iluministas. Eu dividi o iluminismo em 3 eixos: o eixo político, o eixo científico e o eixo econômico. O eixo político vai dizer sobre como o iluminismo transformou a política para o que a gente conhece hoje. O eixo científico vai falar da importância da ciência, que foi debatida, trazida pelo iluminismo para a humanidade, e o eixo econômico, que vai trazer as ideias liberais de que o Estado não deve intervir muito na economia. E por último, mas não menos importante, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quais movimentos o iluminismo influenciou. Para começar a falar um pouquinho do eixo político, a gente tem que entender com o que o iluminismo queria romper. O iluminismo queria romper com o antigo regime. O antigo regime era o absolutismo, em que o rei tinha poder absoluto. O que significa dizer que o rei tem poder absoluto? Que ele vai dominar a sociedade de maneira quase que completa. Ele não vai precisar dividir, questionar, debater as ideias ou o que ele quer fazer com ninguém. Existem alguns teóricos que vão dar a sustentação ideológica do absolutismo. E esses 2 teóricos, em principal, assim, são o Hobbes e o Jean Bodin. O Hobbes, ele tem o seguinte pensamento: o homem é o lobo do homem. Então, se o homem, ele por natureza é mau, cruel, o lobo, ele precisa de alguém que tenha força, que tenha um exército para dominar ele, para botar medo nele, para que ele não faça essa crueldade em sociedade, para que ele não acabe matando as pessoas, sendo cruel, violento com as pessoas. E essa figura forte é o rei, que vai botar medo nessa população má, nessa população que tem essa natureza ruim. E já o Jean Bodin, ele vai dizer que o rei, ele tem direito divino de governar. Ele vai determinar que o rei, ele nasceu para aquilo, para ele ser o herdeiro do trono. Então, foi Deus que ungiu ele para que ele exerça essa função. E quem é que vai discordar de Deus? Quem vai ter essa moral? Quem vai ter essa petulância de duvidar de Deus? Então, esses 2 teóricos davam sustentação para o absolutismo. E aí a gente tem os iluministas que vão teorizar coisas completamente diferentes, como o John Locke. John Locke era um inglês que escreveu que ele achava que, na verdade, o homem ele nascia como uma folha de papel em branco. E que a partir das experiências que ele fosse vivendo, ele ia ser marcado para ser bom ou ruim. Ou seja, se ele passasse por experiências de fome, de violência, muito provavelmente ele viria desenvolver uma coisa que não seria boa para a sociedade, já que a sociedade não foi justa com ele. E ele vai dizer que quando a gente nasce, a gente já nasce essa folha em branco, a única coisa que a gente já tem são os direitos inalienáveis, os direitos naturais do ser humano. Esses direitos são o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. E a função do Estado é garantir que esses direitos, eles acompanhem a gente a vida toda, que a gente não perca esse direito. Ou seja, se você é assaltado, o Estado não está te garantindo o direito de propriedade privada que você tem, segundo Locke.
Então, quando um governante não está garantindo os seus direitos inalienáveis, seus direitos naturais, esse governante pode ser destituído, tirado do poder pela população, já que ele não está garantindo coisas que são naturais, que você tem esse direito. O governante, para Locke, ele é um serviçal da sociedade. Além disso, o Locke falava da liberdade religiosa. A liberdade religiosa era defender que cada pessoa tivesse o direito de escolher sua própria religião e que a igreja e o Estado fossem organismos separados. Em segundo lugar, mas não menos importante, a gente tem o Rousseau. O Rousseau pensa que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Ele vai dizer que a propriedade privada é uma das principais causas desse corrompimento do homem, que o homem ele tem tudo para ser bom, ele já nasceu bom. Só que quando ele se depara com violência, com fome, com ganância, com poder, ele vai sendo corrompido por esses males da sociedade e vai se transformando numa pessoa ruim. A sociedade vai corrompendo ele. Então, o Rousseau fala que o acesso à propriedade privada ser desigual, ele gera injustiças, e essas injustiças vão acabar corrompendo os homens. Então, ele diz que os homens precisam firmar com seus governantes um contrato social. Nesse contrato social, o Estado, o governo, ele teria que garantir o direito à igualdade, à alimentação, por exemplo. E isso garantiria que o homem fosse bom, continuasse sendo bom, mantivesse sua bondade. O próximo iluminista é o Montesquieu. O Montesquieu é o grande nome que vai dividir os poderes. E por que ele faz isso? Porque, segundo ele, é uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tenha o poder tende a abusar dele. E para que não haja esse abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Então, no seu livro, O Espírito das Leis, Montesquieu vai propor que o poder central, geral, esse poder absoluto, ele seja dividido em 3, para que eles se equilibrem e se controlem. E ele propõe esses 3 poderes. Um poder legislador, que vai fabricar as leis. Ele vai propor um poder executor, que vai executar essas leis. Um poder judiciário, que vai julgar quem está seguindo ou não essas leis, essas regras. A gente tem um outro iluminista que se chama Voltaire. O Voltaire, ele é conhecido principalmente como o defensor da liberdade de expressão. A maior fala dele, mais conhecida, que é atribuída a ele, é: posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas eu vou defender até a morte que você tenha direito de dizer. Por que isso? Porque se você defende que o rei, o governante, ele tem que defender os direitos do cidadão, tem que exercer o seu governo com justiça, se ele não está fazendo isso e ninguém tem liberdade de falar isso, de falar sobre isso, de denunciar isso, esse rei, esse governante vai continuar fazendo seus atos, praticando seus atos de maneira inescrupulosa. Então é preciso que organismos como a imprensa tenham o direito de denunciar o que esse governante está fazendo. E além disso, que cientistas, por exemplo, possam discutir, debater as coisas, debater as ideias. O iluminismo vai romper também com aquela tradição católica de que o domínio do conhecimento está nas mãos da igreja, está nas mãos do rei. Então ele defende também que as ideias possam ser debatidas com clareza, que a igreja não domine o cenário das ideias, porque estão querendo romper exatamente com esse poder que todo o clero tem de dizer qual livro pode existir, qual livro não pode. Essa censura da igreja, essa censura do rei dizendo que tal pensamento está errado. E eu tenho um exemplo rápido para falar sobre isso, que é o geocentrismo versus o heliocentrismo. Para a igreja, a Terra foi criada por Deus, o ser humano foi criado por Deus, então a Terra e Deus, eles estão no centro do universo. Só que, a partir de observação do céu, cientistas descobriram que, na verdade, a gente está orbitando ao redor do Sol, que, na verdade, é heliocentrismo. Hélio de Sol. O Sol é que está no centro do universo, não a Terra. E isso foi mal visto pela igreja porque tirava o monopólio dela da informação. E essa informação acabou sendo censurada pela igreja. E é com esse exemplo que a gente começa a falar
sobre o eixo científico do iluminismo. O iluminismo é um movimento mais do que tudo de apego à ciência, de apelo pela veracidade das informações. Por isso a gente fala do método empírico, que exista uma experiência científica para comprovar aquilo que está sendo falado. Um remédio é bom para tratar tal doença. Você testou esse remédio em quantas pessoas que estavam doentes? Então, assim, quantas pessoas melhoraram com esse remédio? Então, a ciência, ela vai melhorar muito. A medicina, as invenções, tudo isso vai melhorar muito a partir do iluminismo, porque o iluminismo vai trazer esse apego à ciência e ao pensamento. Uma máxima do René Descartes, que é penso, logo existo. Ou seja, o iluminismo vai trazer essa necessidade de combater a fé, as crenças religiosas como a única forma de ver o mundo. Então o iluminismo vai romper com tudo isso. E ele vai romper com tudo isso para trazer uma luz, o esclarecimento. A luz para eles era a razão, a racionalidade, o pensamento. Então, eles vão trazer uma clareza, um esclarecimento sobre qual é o seu direito inalienável. O que você tem que ter direito? A alimentação, a educação, a justiça. Então, eles vão esclarecer essa população sobre o que ela tem direito e quais são os deveres dela também. Quais são os deveres do governante para com ela também. Há a necessidade de educar. Como você vai esclarecer sem educar as pessoas? Então, os iluministas vão ter a ideia de pegar todo o conhecimento que existe na época e montar um livro com esse conhecimento. Esse livro ficou conhecido como a Enciclopédia, também como Dicionário das Ciências. E ele foi pensado, feito por Denis Diderot e Jean d'Alembert. Esses dois organizaram todos os verbetes dessa enciclopédia. Cada iluminista ou cientista foi escrevendo um verbete ou um conceito como um dicionário. E é por isso que os iluministas, eles pensam que todo mundo tem que ter direito ao pensamento crítico e ao livre pensamento. Mas o iluminismo também propunha a liberdade econômica. E assim a gente entra no eixo econômico da nossa aula. Primeiramente, eu preciso dizer que o iluminismo vai propor um rompimento com o mercantilismo. O mercantilismo era a ideologia econômica do absolutismo. Se o rei tem poder absoluto, para o mercantilismo, que é filiado ao absolutismo, o rei também tem poder absoluto sobre a economia. E o iluminismo vai propor a liberdade econômica, que o mercado tenha liberdade para colocar os preços, que o mercado tenha liberdade alfandegária, ou seja, que livre comércio entre as nações. E quem são esses iluministas? São os fisiocratas e o Adam Smith. A fisiocracia, ela é conhecida pela máxima laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Traduzindo, deixai fazer, deixai passar, o mundo vai por si mesmo. E é assim que eles vão determinar que o mundo econômico funcione a partir da lei da oferta e da demanda. Como assim? Vamos colocar um exemplo bem atual. A gente está no momento da pandemia do coronavírus. Se tem muita gente em casa sem usar o carro, sem abastecer, sem ir procurar o posto de gasolina, o que acontece com o preço da gasolina? Ele acaba caindo. Além disso, se as pessoas não estão usando um derivado do petróleo que é a gasolina, o que aconteceu com o preço do barril de petróleo? Caiu. Em contrapartida, a gente tem o caso do álcool em gel. Todo mundo querendo álcool em gel, querendo comprar álcool em gel, disposto a pagar R$30 no litro de álcool em gel. E a indústria não dá conta de produzir álcool em gel o suficiente. Então, as pessoas vão acabar vendo o preço do álcool em gel subir lá nas alturas. Então, toda vez que tem muita oferta de um produto no mercado, como tem muita gasolina no posto e ninguém está comprando, o preço vai cair. Quando tem pouca oferta de um produto no mercado e todo mundo está procurando, como álcool em gel, o preço vai subir. Entenderam? E a gente vem para o Adam Smith. O Adam Smith foi um iluminista, foi um teórico que mudou o pensamento sobre o que é a riqueza das nações. Para os mercantilistas, a riqueza das nações é ter um monte de moeda de ouro, ter um monte de metal precioso.
Só que pro Adam Smith não. A riqueza das nações é o trabalho e o acúmulo de capital, na verdade. O dinheiro que vai ser reinvestido, não o dinheiro puro e simples. O dinheiro para reinvestir em desenvolvimento. E por último, mas não menos importante, a gente vai para o eixo das influências. No que o iluminismo influenciou? Na verdade, é mais fácil dizer no que ele não influenciou, porque todas as repúblicas de hoje em dia, elas são muito vinculadas aos pensamentos do iluminismo. Eu vou tentar dizer para vocês algumas influências diretas do iluminismo. E a primeira é o despotismo esclarecido. Despotismo vem de déspota, de rei. Alguns reis, para não perderem a crença dos seus súditos, o apoio da população, eles adotaram ideias iluministas no seu governo. Eles ficaram conhecidos como esclarecidos exatamente por isso, por terem entrado nesse mundo das luzes, né? Por terem sido esclarecidos pelo iluminismo. Então eles tomaram várias medidas, como o fim das barreiras comerciais entre os países, a diminuição da censura a livros, aos pensamentos, aos pensadores, tentaram ampliar o acesso à justiça, que não fosse só os nobres que tivessem acesso a essa justiça. Começaram a incentivar a educação, as artes, a atividade econômica. Eles começaram a adotar esses princípios iluministas. Os mais conhecidos são a Catarina II, da Rússia, o Frederico II, da Prússia, o José II, da Áustria, e no nosso caso aqui do Brasil, o Marquês de Pombal, que foi um ministro português, que é conhecido por ter expulsado os jesuítas que dominavam a educação de todas as colônias portuguesas. Ele tirou essa influência religiosa da educação no Brasil, em todas as colônias portuguesas e em Portugal. E isso foi uma demonstração de que ele era esclarecido, que ele não queria mais esse monopólio da educação na mão da igreja. A gente pode falar também da Revolução Francesa e da independência das 13 colônias como duas influências diretas do iluminismo. Foram dois movimentos que foram marcados pelos pensamentos iluministas. Os Estados Unidos já nasceu um país vinculado à ideia de liberdade. E a Revolução Francesa foi um momento em que o povo francês deu um basta no absolutismo, não queria mais esse sistema, exatamente por ter sido influenciado, por ter conhecido essas novas ideias, que são as ideias iluministas. E no Brasil a gente tem outros dois movimentos, que são a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenha ficado claro para vocês. E quem gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, para que a cada aula que eu postar, você seja avisado e não perca nada desse canal. Alia jacta est, a sorte está lançada. E para ajudar vocês a lembrarem de tudo isso que eu falei, eu fiz uma paródia sobre o iluminismo com a música Bela Tchau, que vocês vão encontrar o link aqui embaixo. Corre lá para ver! Além disso, eu também vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês jogarem o jogo da memória com os pensadores iluministas e seus pensamentos.